Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Já estamos passando aqui novamente, certo? Para darmos continuidade ao conteúdo das nossas aulas. A aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre verbo, locução verbal e os verbos principais e auxiliares, certo? Relembrando que é um conteúdo do ano passado, tá bem? Vamos lá. Verbo. O que é o verbo, tia? Verbo é uma palavra com origem no termo em latim verbum, que significa palavra. Na gramática da língua portuguesa, designa a classe de palavras que indicam ação, estado e fenômeno da natureza, tá certo? Os verbos podem ser flexionados em pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, em número singular ou plural, em modo indicativo, subjuntivo e imperativo, e também em tempo, né? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. E voz ativa, passiva ou reflexiva, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. As partes de um verbo. Sua estrutura são radical, vogal temática e desinência, que é a terminação do verbo, ok? Para reconhecer essas partes no verbo, basta comparar formas diferentes de um mesmo verbo e ver os elementos que se repetem. Os que vão se repetir, como vocês estão observando aí, no caso do verbo estudar, é o estude, certo? Que ele se repete, o E-S-T-U-D, é o radical. A minha vogal temática é o A, e a terminação ou desinência é quem vai variando, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. Locução verbal, verbos principais e auxiliares, certo? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Locução verbal é a expressão usada por dois verbos, um verbo auxiliar mais um verbo principal, e que vale como um só verbo, certo? Então, embora eu tenha dois verbos, ele vale apenas como um, certo? Só que eu tenho que lembrar que um será o verbo auxiliar e o outro o principal, tá bem? Nas locuções verbais, o verbo auxiliar é flexionado e o verbo principal está sempre em uma das formas nominais. Ou ele vai aparecer no infinitivo, ou ele vai aparecer no gerúndio, ou ele vai aparecer no particípio, tá certo? Eu coloquei um exemplozinho aí para vocês, ó. Elas estavam correndo muito. Eu tenho o verbo auxiliar, certo? Mais o verbo principal aí no gerúndio. O verbo auxiliar aí é o verbo estar, e o verbo que está no gerúndio é o verbo correr, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. Nas locuções, os verbos auxiliares não têm sentido completo. Tia, como assim? Não tem sentido completo. Às vezes, entre o verbo e outro da locução, pode-se usar uma preposição, certo? Ó, o exemplozinho aí, ó. Hei de conseguir o seu amor, certo? Ó, a preposiçãozinha de aí, ok? Os verbos auxiliares mais comuns são os verbos ser, estar, ter e haver. Tia, são os únicos? Não, eles são os mais comuns, certo? Tanto que a tia colocou aí embaixo, ó. Além desses, há muitos outros verbos que podem funcionar como auxiliares, como os verbos ir, vir, andar, querer, ficar, dever, poder e etc, ok? Muito bem, galerinha. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido a explicação da tia. Dúvidas, falem comigo no zap, tá bem? Beijos para todos.